Bom dia! Hoje é dia 2 de agosto de 2021. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo pelo Facebook. Ainda na minha segunda conta de perfil, porque a primeira conta de perfil ainda está bloqueada. Ou seja, hoje dia 2 de agosto de 2021, 20 minutos para as 13 horas, 20 para 1 da tarde. Nós estamos ao vivo a partir de agora. O Facebook dá um delay, a velocidade vai aumentando e agora está estabilizando o sinal. O tema de hoje do Bate-Papo Coruja JF 010 é Tudo está ligado a tudo. Com um comentário que eu faço aqui, que a sua inteligência não se deve limitar ao que você sabe ou ao que lhe disseram. Questione tudo até obter a resposta mais próxima da lógica, bem perto estará da verdade. Por que você não deve limitar a sua inteligência? A sua inteligência não deve se limitar a só aquilo que você sabe, ou que acha que sabe, ou que te disseram, porque senão você passa a concordar com aquilo que eu chamaria de massificação ou opinião pública. A opinião pública, ela vale menos do que aquilo que você já sabe que veio das suas tradições, da sua educação familiar. A opinião pública, ela joga de acordo com o interesse que está financiando o que está sendo falado. Isso é propaganda. E as propagandas sempre são subliminares. Elas sempre são subliminares. As propagandas, elas não vão direto ao ponto. Elas vão no seu subconsciente, elas vão no seu inconsciente, ela vai direto lá no seu sentimento. Alguns dizem que vai direto na emoção, aquilo que lhe move. Se o que lhe move é garantia da sua subsistência, a garantia do seu filho, a garantia da educação e da saúde da sua família, do seu trabalho, do seu emprego, dos seus honorários, da sua renda, se o interesse da propaganda é colocar você numa situação de miserabilidade diante das circunstâncias, ela vai ser subliminar. Isso é propaganda. Propaganda não quer dizer que está sendo vendido um produto. Não quer dizer que está sendo vendido um serviço. Propaganda não quer dizer que esteja sendo veiculado alguma coisa institucional para que você receba a informação que o serviço está disponível por alguma entidade pública, autárquica ou mesmo privada com fins de beneficiar alguns setores, algumas pessoas carentes, seja o que for. Qual o objeto da associação, da fundação, da autarquia, da universidade, de tudo. Propaganda não é bem isto. Propaganda é você colocar à disposição dos meios de comunicação uma mensagem. Essa mensagem, se ela for captada e entronizada no seio da sociedade, o público em geral vai admitir que aquilo ali é o que ele concorda. É claro. Mas dizendo o seguinte, se você se comportar assim, você vai merecer isto. Se você se comportar de outro jeito, você não vai merecer isso que você quer. Então, eles mexem com o subconsciente, tanto que uma das matérias que você estuda em propaganda, quando você vai fazer o curso de propaganda, é a manipulação. Alguns podem dizer que a socionomia, pode dizer que é cuidar do que você quer, do que você não quer, do que você gosta, do que você não gosta. Pode falar sobre ponerologia, que é um termo novo, né, criado por psiquiatras poloneses que sofreram lá no regime soviético, e que pouca gente leu o livro, Ponerologia, que eu recomendo, muito bom. E as pessoas podem pensar o que quiser. As pessoas podem pensar o que elas quiserem. Não interessa.
O que interessa é se você está salvo, você está seguro, você está protegido. Se você tiver este comportamento. Se você não tiver este comportamento, você vai ser punido. Você vai ser isolado. Você não vai ter mais emprego. Você não vai poder entrar na escola. Você não vai poder viajar. Tá? A propaganda ela usa meios, usa uma ciência que ela não é muito difundida, ela é meio assim para círculos fechados, que é como você estuda o comportamento humano, como você estuda a natureza humana, como você estuda um comportamento animal, tirando a razão e colocando outras razões, subliminarmente. Então você passa a ser assim, e eu não posso falar isso. Se eu falar isso, eu não vou ter emprego, eu não vou ter renda. Eu não posso pensar assim, que se eu pensar assim, eu vou ser politicamente incorreto. E o politicamente incorreto, ele é definido por pessoas que agem não conforme o politicamente correto. Então há uma inversão e eles dizem assim, nós que estamos dizendo para você o que é politicamente correto, nós já temos a sabedoria absoluta sobre tudo, e tudo que você for contra nós, você é politicamente incorreto. Então, se você votar numa pessoa que fala alguma coisa politicamente incorreta, você é incorreto. Você é uma pessoa incorreta. Você é uma pessoa que não vai merecer nem ganhar salário, você não vai poder fazer concurso público. Se você for uma pessoa branca e hétero, você não pode tirar a nota mais alta na prova, você não vai passar em concurso. Então você começa a ser isolado. Você não tem passaporte sanitário? Mas eu sou alérgico, eu não pude tomar vacina. Não interessa, você não vai poder viajar. Aliás, você não pode fazer concurso, você não pode entrar na escola, você não pode ter o sistema tal de benefício e assim vai. Então isso é muito perigoso, porque aí você já está dentro daquele cercadinho. E aí falou assim, não, eu preciso comer, então eu vou jogar minha liberdade no lixo. Seria mais ou menos isso. Por que eu estou falando de propaganda? Porque a propaganda e a massificação de uma informação, a ideologia, ela é passada como se ela estivesse lhe servindo. Na verdade, está servindo quem paga para transmitir informação. É isso que as pessoas não entendem. Você acha que alguém vai vender um produto, um perfume ou um sabão em pó que causa alergia? Não. Eles vão fazer lá uma pesquisa e falar assim, isso aqui não causa alergia. Mas vai causar alergia. Então não vai estar escrito lá, esse produto pode causar alergia. Aí depois faz uma lei dizendo que precisa colocar que aquele produto causa alergia. Esse remédio aqui, olha, ele causa isso, isso, isso. Aí você pega uma bula de anticoncepcional feminino, vê uma bula enorme. Efeitos colaterais para várias pessoas que podem até danificar a pessoa em algum sistema, inclusive no reprodutivo. Ou seja, tudo que está sendo veiculado para favorecer quem pensa, quem tem o interesse, quem tem o domínio, quem paga pela informação ser veiculada daquela forma. Não é para você ficar sábio, inteligente, informado, não é para você ficar assim, peraí, eu tenho que fazer isso. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu penso assim. Mas por que eu penso assim? Eu penso assim porque eu deduzi. Ninguém me falou isso não. Só que a propaganda foi tão bem feita que você não aprendeu com a propaganda e nem com o repórter, nem com o jornalista. Porque ele não falou diretamente para o seu raciocínio, ele falou diretamente para a tua alma, para o teu coração, para o seu sentimento, para o seu pânico, para o seu medo. Então tudo está ligado a tudo. As pessoas não fazem conexão. Pessoas que falam assim para você, não, você está misturando tudo, aí você está misturando tudo. Pessoa que fala que você está misturando tudo no mesmo texto, ele quer discutir só uma narrativa. E quer impedir que você faça a lógica do tudo está ligado a tudo. Então fica fácil para dominar a narrativa. E aí você cai naquela esparrela de dizer, não, eu que penso assim. Por que você vai dizer que você pensa assim? Eu vou dar o resultado para você. Essa pergunta tem uma resposta. Você vai pensar que é você que deduziu aquilo, que aquilo ali é seu, você que pensa assim. Ninguém fala o que eu tenho que pensar. Eu que penso assim. É porque existem dois métodos de pedagógicos, e dentro da propaganda se usa tanto a psicologia como a didática, como todos os instrumentos que vocês puderem imaginar, que possa convencer que aquilo ali é a realidade, que aquilo ali é a verdade, que aquilo ali é o ideal, e o ideal não é o real.
O ideal é uma aspiração, mas é ideológico, seja lá para qual interesse for, ideológico que queira atingir alguma meta, algum propósito que foi instituído lá atrás por esses interesses fechados e todos eles já conversados em mesas que vocês nunca tiveram acesso, em mesas de 12 pessoas no máximo. O que vai ocorrer? Você vai achar que você pensa daquele jeito. Por quê? Porque existe um método indutivo. O método indutivo é o beababá, C-A-K-K, beadadá, F-A, Fá. Fonético para aprender a escrever, a ser alfabetizado. Para você decora, aquilo entra dentro de você. Quando você lê uma frase, você já sabe o que está escrito. E você sabe falar o que está escrito. Se você quiser escrever assim, T-U-Tu, D-O-Dó, tudo. Depois vira automático, vai para o cerebelo, para o bulbo. Tudo está ligado a tudo, bate-papo, coroa, JF010. Pronto, já está resolvido. Você já foi alfabetizado pelo modo fonético, que está voltando, graças a Deus. Esse é o método indutivo. Da tabuada, você vai lá, 2 vezes 2 igual a 4. 4 vezes 4 igual a 16. Aí depois você consegue fazer o 16 vezes 2 igual a 32, o 32 vira 64 dobrando, o outro vira 128, 256. E aí você vai chegar lá num número absurdo que você dobrou em pouco tempo. Mas você sabe que 9 vezes 9 é 81, você sabe que 5 vezes 6 é 30, você sabe que 9 vezes 5 é 45, por quê? Porque você também foi pelo método indutivo, você foi induzido diretamente no discurso direto, indutivo, que você, isso aqui não muda, isso aqui não vai depender da sua opinião, não. Isso aqui não vai depender da sua vontade. Isso aqui é isso aqui, indutivo. Pá! Isso aqui é assim, realidade. Então tem o fonético para alfabetização e tem o decorar tabuada. Depois você tem o método indutivo para contar a história. Olha, os documentos históricos dizem assim, assim, assim. Não se opina. Não se opina. Você pode fazer um comentário sobre aquilo ali, porque existem diversas correntes que pensam que Júlio César foi esfaqueado pela frente ou por trás, o Brutus não foi o que deu a primeira facada, foi um senador. Você pode discutir o que quiser. O fato é que Júlio César foi esfaqueado dentro do Senado romano, que chamava de Fórum Romano. Ali, dentro. Foi esfaqueado. E ele foi traído. Foi traído pelo filho adotivo dele, Brutus. Foi. Houve uma trama. Tá. Isso é fato. O que vier dizendo por que aquilo aconteceu e qual foram as consequências, as causas para aquilo e as consequências daquilo, vai ter que ter uma causa histórica de fato e vai ter uma consequência histórica de fato também. A conspiração que está ali tem que estar ligada a uma causa para poder explicar o futuro, o outro fato. Os fatos sucessivos. Por que fizeram aquilo? Então, assim, hoje nós não temos quem fale os fatos, nós temos quem fala os comentários. A gente tem muito mais assim análises, comentários. O âncora virou substituto da reportagem, do fato. Então hoje você ouve a opinião, você não ouve o que aconteceu. Não é seco falar assim, olha, o policial matou um bandido que estava uma refém. Não. A jornal vem assim, homem mata mulher. O homem mata homem que estava com o refém. Então quer dizer, você tira a palavra bandido, você coloca que a polícia matou o homem, quer dizer, a polícia matou um ser humano, não matou um bandido. A polícia não matou aquele que estava sequestrando, ou raptando, ou colocando, ameaçando. Na manchete tem que colocar que matou o homem, não matou bandido. Porque se você fala que matou bandido, você está dizendo o seguinte, a polícia fez certo. Se eu falo que matou o homem, não, peraí. A polícia não pode matar um homem. Está matando a humanidade, está matando um ser humano. Então tudo isso está sendo colocado para você desta forma, para você se convencer de quê? Convencer do quê? Então é aí que você tem que começar a questionar. Põe interrogação e tudo está ligado a tudo. O que acontece hoje na Rússia, no Japão, na China, em Cuba e Venezuela, reflete aqui no Brasil e assim e vice-versa. A internet, o WhatsApp, as mídias sociais, a velocidade da transmissão dos fatos, das fotografias, das imagens, inclusive com fakes, com montagens, tudo isso faz uma diferença enorme. Você vai ter que ter uma avaliação daquilo que você é, daquilo que você foi educado dentro da sua casa. Porque se você quiser ser educado dentro da escola,
você vai ter a educação desses que já estão doutrinados. Se você quiser ter a educação pelos jornalistas, você vai ter a educação do que eles foram doutrinados. E a verdade vai ficando cada vez mais longe e a lógica também. Tudo está ligado a tudo. Se você começa a misturar os assuntos, se a pessoa fugir do assunto é porque não tem realidade lógica. Tudo está ligado a tudo. Não tem uma coisa que esteja desconectada da outra. Agora vamos lá. Eu falei do método indutivo e agora eu tenho que falar do método dedutivo. Por que você acha que você que pensa daquele jeito? Porque ele faz você, pelo método dedutivo, ele faz com que você deduza e vai encurralando você de uma tal forma e vai colocando você em situações tão assim terríveis de responder que vai só ter uma resposta ou duas. Eles não abrem um leque para você. Não vão fazer um leque para você e dizer assim, olha, esse leque aqui é que você pode pensar, com esses fatos que eu passei. Não é assim que eles fazem. Na verdade, como eles fazem da seguinte forma, pelo método dedutivo, pelo método Paulo Freire, pelo método Piaget, pelo método construtivismo, eles vão te colocando informações, eles vão discutindo com você, até de uma forma aristotélica, peripatética, conversando como se fosse um amigo seu, e aí você só vai ter uma resposta para dar. Então você aprendeu porque você pensou, e não porque alguém te falou. A verdade, o fato, o relato, a ciência. Se eu começar a falar de XY para você, você vai chegar para você assim, eu sei o que é isso. Agora, se começar a falar que tem outras coisas, além do XY, e não entrar no método genético, no método biológico científico, você vai convencer que você tem que passar para as crianças que existem outras coisas que não existem. Então vai pelo método dedutivo, eles vão deduzir. O construtivismo, ele deixa você livre para você ler sozinho, para você ver a tabuada sozinho. Então você não tem um impulso inicial, você não tira a pessoa da inércia para aprender a ciência, que é que você deduza por você mesmo. Então esse método de dedutivismo, construtivismo, Piaget, Paulo Freire, Escola de Frankfurt, ele faz com que você apreenda, que você tenha no seu coração, no seu sentimento, que aquilo ali só pode ter vindo da sua cabeça. E não foi assim. É uma forma de colocar para você o único agente responsável por pensar daquela forma. Você. Você é o único responsável. Você não foi induzido, né? Na verdade, né? O método indutivo ele é bom e o método dedutivo bom quando você faz os dois assim, ó, de uma forma que você não subestime a inteligência do outro, mas também que você não faça com que a inteligência do outro só pense de uma forma. O método indutivo dá a base e o dedução vai ao mesmo tempo. Você vai induzindo, ó, tem mais isso aqui. Você vai dando as informações corretas com o indutivo e a pessoa vai deduzindo com as informações corretas. Pelo método dedutivo, vai colocando informações que há uma dedução, a dedução, e o indutivo não vai junto. Ou seja, você começa a pensar que você que descobriu aquilo. E aí você pode descobrir errado que eles vão ficar satisfeitos. Então, ao invés de você ser alfabetizado com 5 anos, você não vai conseguir ser alfabetizado hoje com 12. Isso existe. Existe gente que frequenta a escola há 12 anos e não é alfabetizado. Mesmo porque os professores que já estão dando aulas, eles já foram alunos que já aprenderam dessa forma. Que fica pior ainda. E quem está falando aqui é um professor de 30 anos de magistério praticamente. Em física e química. E direito, e idiomas. Mas física e química, que são ciências exatas. O direito para mim é fácil dar aula, porque o direito é assim, você pode escolher qual lado que você quer ver a questão. Dentro da química e física não tem como você escolher lado. É matemático, praticamente. É medido, é cartesiano. Ou seja, se você não tem um método com uma didático bem mensurado, bem equilibrado, você consegue convencer as pessoas de coisas que não existem. E aí você fala assim, mas eu que penso assim. E não é você que pensa assim. Você foi doutrinado por uma lavagem cerebral por dedução, que você foi induzido a deduzir. E não induzido a saber o que é, mas aquilo que poderia ser. E aí no que poderia ser, como não existe, ele só passa a existir porque você acha aquilo. Então se você acha e outros acham a mesma coisa, todo mundo pensa igual, porque todo mundo foi induzido pela dedução e fala, isso é igual.
Aí fica todo mundo contra aquilo que é e a favor de uma coisa que poderia ser e que não existe, que não tem possibilidade de aplicar no mundo real. Fica o ideal contra o real. E o ideal não é que ele seja ruim, o ideal é muito bom, mas desde que você melhore o real. Agora, se for utópico, ele não existe, ele é impossível. Pois bem, essas situações do tudo está ligado a tudo, a sua inteligência não deve se limitar ao que... A sua inteligência não deve se limitar ao que você sabe ou ao que lhe disseram, inclusive está errado ali, tem que corrigir. Questione tudo até obter a resposta mais próxima da lógica, bem perto. Você estará da verdade. Então essa questão de essa coisa aí que você tem que discutir, que você tem que debater tudo, é muito importante. Porque se você não debate tudo, não há troca de ideias. Se você não questiona tudo, e se você não lê e você não tem o lugar da fonte primária, agora vamos lá, a fonte primária é indutivo. A fonte primária é indutivo. Aí se alguém comenta aquela fonte indutiva, e se outro comentou da fonte indutiva, da fonte primária, ou onde está a ciência, sabe o que vai acontecer? Você vai achar que o comentário é a ciência, porque você esqueceu da fonte primária. Então a pessoa não lê Platão, ela lê um filósofo comunista falando sobre Platão. Então ela vai achar que Platão falou o que o comunista falou e Platão não falou nada daquilo. Esse que é o grande problema. Se você só lê os comentários ou do ouvir dizer, fazendo do ouvido um penico, o que vai acontecer? Você vai chegar e falar assim, pô, mas não é isso aí. Não é isso aí que eu sei, não. De onde você tirou isso? Que é o argumento ad ignorância. Como diz o professor Olavo de Carvalho, esse é o argumento ad ignorância. Se alguém perguntar para você de onde você tirou isso, fala assim, eu li. Quem que é essa besta quadrada que você leu? Aí você fala, foi Aristóteles, no original em grego ou em inglês. Aí a pessoa fala, peraí, você leu Aristóteles e você está discutindo comigo, seu filósofo? Então me fala, o que é isso? Aí vai começar a querer te enrolar. É assim que eles fazem. Só que é o seguinte, naquilo que você leu, eles não vão querer mais conversar com você. Eles vão querer conversar sobre outras coisas que você não leu. E na que você não leu é que você se perde. Por isso você tem que ler tudo. Você tem que ler todas as fontes primárias. E eles querem só discutir aquela coisa estanque, separada, hermética. Porque se você colocar outro assunto também, eles vão dizer assim, não, aí você está misturando tudo. E tudo está ligado a tudo. Essa questão da didática, da organização do magistério, da didática, de como dar aulas, de como setorizar por método as ciências divididas. Isso daí foi importante para a organização, para a transmissão do conhecimento, para o aluno não ficar confuso, para você ter organização e método de ensino, para aprender e aprender, ficar retido aquilo. Quando você tiver seus 10 anos, você já aprendeu uma carga, você já teve uma carga de conhecimento. Quando tiver 12 mais, quando tiver 18, tudo. Já tem que estar com todas as ciências. Antigamente, como é que se ensinava filosofia? Observando a natureza e colocando tudo junto. Essa ligação é que não se faz. Você acha que a química, a física, a biologia e a matemática são separadas, são todas juntas. Tudo está junto. Existe física dentro do seu corpo humano, existe química, bioquímica dentro do seu corpo humano, matematicamente eu posso medir o que está acontecendo, são todas as leis físicas atuando ao mesmo tempo, quem rege são as leis físicas elas regem as leis químicas, as leis biológicas, geológicas, dependendo do planeta que está vivendo. Então aqui, como é 9,8 metros por segundo ao quadrado de gravidade, de aceleração da gravidade, vai ser o mesmo resultado. Na Lua já vai ser diferente, porque lá é menos da metade. Ou seja, se nós estamos dentro dessa categoria de ser humano que está discutindo tudo, está ligado a tudo, nós já estamos num patamar melhor. Então eu digo assim, quando você falar uma palavra que ela não tenha a correspondência semântica exatamente o que quer dizer, vai lá e procure os sinônimos e antônimos no dicionário. Sinônimos e antônimos no dicionário. Vai procurando o que é uma coisa e o que é outra. E vai falar, espera aí. Às vezes é a mesma coisa. Às vezes é a mesma coisa. As questões semânticas dividem as pessoas. E quando você cria uma palavra para uma determinada situação, você está querendo isolar um outro tipo de pensamento. Infelizmente é isso que acontece. Então vamos ficar por aqui hoje. Eu queria falar mais de Tudo Está Ligado a Tudo. Eu vou fazer o bate-papo com o JF 011 do Tudo Está Ligado a Tudo 2. Continuando aí para a nossa política nacional. Eu vou tentar colocar isso dentro das divisões que nós temos aqui dentro de pensamentos políticos. Ok? Abraço com o JF.
até amanhã, mais ou menos no mesmo horário, se o Facebook permitir. Nós vamos estar disponível no WhatsApp em breve e também no YouTube essa gravação aqui, que está ao vivo só no Facebook. Um abraço, tudo de bom.